Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Sei que a paz do céu o Pai vai dar. Sei que a paz do céu o Pai vai dar a todo aquele que a Cristo aceitar. E um novo dia então se nascerá para uma vida nova cheia de amor. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Quando enfim chegar o dia mau, em que a dor parece até que vai vencer, bem lá no fundo então se nascerá a paz que o mundo inteiro não entenderá. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber. Tu és tão forte. Onde está teu Deus, Sansão? Enquanto eles podem ver esse poder de Deus operando,
o diabo tem suficiente sentido para guardar a sua boca e trancá-la. Seria ironia de Deus? Ironia do poder, da soberania? Usar somente homens sem condição? Quando você tiver muita condição, então Deus nunca te usará. O desejo do mundo está baseado em coisas sem valor. O desejo do mundo está baseado em coisas sem valor. Tão somente em prazeres que não trazem satisfação. Mesmo que existam canções que dizem ter a emoção. Tudo é triste, tudo é trevas, tudo é frustração. Mas o maior prazer está em ouvir a voz de Deus e buscar obedecer a voz de Jesus. Este é o maior segredo que realmente traz a paz, uma infinita paz que procede do céu. Quem já creu e confiou no nome do Salvador, pode enfim cantar e sentir a doce e suave paz. Pode também sentir uma esperança sem igual, esperança de morar na mansão celestial. Aleluia, aleluia, eu canto ao meu Deus, louvando pelo seu amor sem par. Aleluia, aleluia, eu canto a Jesus, meu Rei, meu Salvador e meu Redentor. Meu Rei, meu Salvador e meu Redentor. Meu Rei, meu Salvador e meu Redentor. É custoso, é difícil e impossível que nós cheguemos ao lugar certo junto a Deus pelos nossos próprios méritos, pela nossa vontade, pelas nossas condições, pelas nossas maneiras. Deus sabe melhor. Deus sabe como fazer as coisas. E Ele não evitará que nada, absolutamente nada, aconteça simplesmente para poupar espíritos religiosos, espíritos sinceros, entre aspas, espíritos bem intencionados,
espíritos bons. Deus fará coisas exclusivamente para cumprir o seu propósito, para agradar a si próprio. Isto quer dizer, não para agradar espíritos, mas sim para agradar o Espírito, o grande Espírito que enche os céus e a terra. Há de ser feita, sim, a vontade de Deus. A vontade de Deus há de ser feita, cumprida, tanto nos céus como na terra. E para nós, Sansão foi errado. Sansão foi relapso. Sansão se desviou. Sansão caiu da graça. Coitado do Sansão. Isso não é verdade, isso é engano. Oxalá que todo mundo cumprisse o propósito de Deus como Sansão cumpriu. Está certo que nem seus próprios pais puderam entender que isto vinha do Senhor. Está certo que nós não entendamos que as adversidades, os choques, as coisas que não podemos entender e nem mesmo aceitar, vêm do Senhor. Uma coisa tem me chamado muita atenção. É sobre os espinhos do peixe. Os espinhos do peixe não o incomodam, não ferem o peixe. Por quê? Isso faz parte da sua vida. É o seu esqueleto, é a estrutura do seu corpo. É o como ele existir. Mas, interessante, como podemos pensar nessa dimensão humana sem espinhos? Espinhos é aquilo que entristece, que fere, que abate, que contraria. Espinhos são dificuldades. E não somente as dificuldades naturais, sociais da vida. Isso o mundo todo sofre. O pagão sofre, o ímpio sofre. Todo mundo sofre. O sofrimento que caracteriza o cristão é diferente dos sofrimentos naturais da dimensão humana. Porque o humano é constituído de espinhos. E quase que Jesus disse isto mesmo para São Paulo. Olha, é melhor você entender que este espinho aí é a sua coluna, é a sua força. É através dele que eu posso te usar. É que você pode se manter humilde. Através dele é que você pode ser forte. Porque ele te faz fraco. Eu não te quero um fariseu. Se você tivesse nascido, se eu tivesse te escolhido desde o ventre de sua mãe para ser um fariseu, você seria fariseu dos fariseus. Mas não foi para isso que eu te chamei, que eu te escolhi desde o ventre de sua mãe. Foi para manifestar o meu poder através de você. Foi para manifestar a graça. Por isso é que quando você está fraco, é que você está forte. Por isso é que na sua fraqueza é que eu manifesto o meu poder. Você vive contrariado,
por não fazer o bem que você deseja fazer e fazer o mal que você não deseja fazer. Você está contrariado com isso. Isso é um espinho para você. Isso não é simplesmente um espinho na carne. Isso é um espinho em todo o seu âmago, em todo o seu espírito. Isso te contraria, isso te amargura. Está bem? Não fique solícito. Você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode nem as coisas mínimas. Por que está ansioso pelas outras? Pelas coisas grandes, pelos segredos dos trovões, da terceira puxada e de tantas outras coisas? Se não podes nem sequer o mínimo, se não podes ter a revelação de São Tiago, capítulo 3, que ali está a estatura do varão perfeito. São Tiago, capítulo 3. Mas, ouvintes, irmãos, nós estamos na hora de olharmos para as Escrituras, para a Bíblia, para a mensagem, através de seus tipos, de seus símbolos, porque eles estão se cumprindo. Olha, nenhum tipo sequer na Bíblia deixaria de se cumprir. O rapto não viria de forma alguma antes que todos os tipos na Bíblia Sagrada se cumprissem. O arrebatamento, a culminação de todas as coisas, jamais virão sem que todos os tipos, todos os símbolos se cumpram. E aqui nós podemos ver a ironia de Deus. É preciso ser espiritual para entender essa expressão. Por que tantos homens fiéis em Israel? Tantos homens que não se comprometeram, que não fugiram dos princípios. E o melhor que eles fizeram foi isto. Porque eles seriam realmente fulminados, derrotados, fracassados terrivelmente, se fugissem disto. Mas Sansão tinha que ir lá. Tinha que ser ele. Ele tinha que ser aquele que realmente simbolizaria a igreja. Agora, quando o inimigo está insultando, oh, tu és tão forte. Onde está o teu Deus? Não é esta a maneira como o inimigo gosta de fazer? Quando ele pode colocar-te debaixo de sua língua ferina, cheia de peçonha, debaixo de seus caprichos. Porém, ele não se atreverá a fazê-lo exatamente isto. Enquanto o poder de Deus esteja operando através da igreja, ele teria temor de fazer isto enquanto a bênção do Nazireu esteja sobre ti. Porém, se ele pode ver-te açoitado, então é quando ele faz crítica de ti. Então é quando ele pode dizer: não há diferença entre eles e nós. Somos todos iguais. Somos todos irmãos. Somos todos farinha
do mesmo saco. Dizem, são os mesmos homens, tal como nós. Porém, quando há algo diferente, algo sobressalente, com a bênção de Jeová sobre ele, então tem temor de dizer algo. Porque enquanto eles podem ver esse poder de Deus operando, o diabo tem suficiente sentido para guardar sua boca e trancá-la. Porém, quando ele sabe que tu estás vencido, então ele solta todo o demônio que pode sobre ti. Mas aí vem a hora da revelação. Sansão passou por isto ou não? O próprio São Paulo teve que se sujeitar à interrogação: onde está aquele poder que você tinha antes? Por que agora você está nesta condição e não podes fazer nada? Agora, pense nisto. É uma fase, é um momento. Todos quantos tivessem a revelação de Deus ficariam ao lado de Sansão, mesmo quando ele parecia ser um homem igual aos demais, igual aos filisteus, ou até mais fraco, sujeito a eles, dominado por eles, escravo deles. Mas quem tinha realmente a revelação sabia perfeitamente que uma hora daquela haveria um retorno, haveria uma ressurreição, e a volta de Jesus Cristo é justamente isto. Ele renovará a fé perfeita. Ele abrirá os olhos de todos para verem a palavra como ela é, verem os acontecimentos simplesmente como um cumprimento do propósito de Deus. Abre-me os olhos, Senhor. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente ficar. Que o Senhor Deus, nesse instante, possa completar esta mensagem em cada vida que nos ouve. Mesmo os que não estão ouvindo, possam ser abençoados com a bênção que abençoou o coração de Maria na hora da contradição, na hora da cruz. Que abençoou o coração daquele que ficou ao lado de Davi quando ele estava foragido. Que abençoou a vida daquele que preferiu estar ao lado do fracassado, do suposto fracassado Sansão, do que aderir à razão, aos sentidos. Que o Senhor te abençoe agora, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor renove a sua fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas agora são bondinhos de menos idade do que eu, cujos pais teria eu desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Pois de que me serviria a força das suas mãos, homens nos quais já pereceu o vigor? Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Direi então, Jó era um crente.
Às vezes, os crentes são postos à prova. Pois bem, Jó era também um crente. E os crentes são postos à prova. Isto quer dizer, ninguém pode medir a sua força sem pegar o peso. O peso é a prova da força. A força é a prova da fé. Todas as vezes que uma pessoa se declara crente, ela tem que estar, antes de tudo, convicta de que enfrentará provas daquela confissão. Ou seja, ela terá que dar prova ou provas daquilo que ela está declarando. Pois cada filho que vem a Deus deve ser, inclusive, corrigido. Porque, segundo as palavras de São Paulo, todos aqueles a quem Deus toma como filhos devem ser disciplinados, corrigidos e também provados. E isto resulta em treinamento como filho. Era costume lá no Oriente, lá em Israel, o filho ser posto sob os cuidados de um tutor, que era um mestre. Então aquele pai entregava aquele filho para um mestre que tivesse, antes de tudo, condição moral, condição familiar, condição de ser não apenas um ensinador teórico, mas um exemplo para o seu filho. E então o que acontecia? Quando chegava a determinado tempo da vida daquele rapaz, daquele filho, o mestre chamava o seu pai e dizia: pois bem, o seu filho está aprovado. Ele pode receber agora a adoção. Hoje os filhos nem sabem realmente o que significa isto. Por serem filhos, gozam de todos os direitos e muitos deles esbanjam de uma maneira perversa, inconsequente, irresponsável, aquilo que seus pais ganharam com tanta dificuldade. Mas lá não. O filho tinha que receber a adoção. Ele era vestido de branco, levado a público, um ato público. E desde então, ele era representante de seu pai. Se houvesse cheque naquele tempo, então ele poderia assinar pelo pai no seu cheque. Ele podia falar, uma vez aprovado, recebendo aquela adoção pública, no lugar do pai. Porque, antes de tudo, ele foi corrigido, ele foi provado e ele foi treinado. Ora, meus ouvintes, nós temos um bom exemplo disso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus se fez filho. Ele se encarnou. Jesus é Emanuel. Isto quer dizer Deus conosco. Deus nascendo de mulher, por isso então, filho. E esse filho, desde novinho,
A Bíblia nos conta que aos 12 anos de idade ele fez uma declaração de muita responsabilidade, dizendo que importava antes tratar dos negócios de seu pai que estava nos céus. Olha aí o senso de responsabilidade de um garoto de 12 anos. 12 anos de idade apenas. Importa antes tratar dos negócios de meu pai. E o Espírito Santo, que era o tutor, que conduzia aquele filho, o levou no tempo certo, na ocasião adequada, no tempo cumprido pelo próprio Deus, no Monte da Transfiguração. E lá o que aconteceu? Houve uma adoção. São Pedro, São João, São Tiago presenciaram aquilo. Lá no Monte da Transfiguração, ele foi vestido de branco. E houve a grande declaração que ele era realmente um filho aprovado. E, portanto, podia falar em nome do Pai, fazer as obras do Pai. Ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. O profeta de Deus para esta era faz uma afirmação tremenda em relação àqueles que querem fazer a obra de Deus. Ele disse: o grande mal de hoje é que nós queremos fazer a obra de Deus sem, antes de tudo, sermos aprovados, treinados. Não numa escola de pensamento, o que não aconteceu com Jesus Cristo, com nenhum de seus apóstolos, com nenhum dos profetas de Deus na Bíblia Sagrada. Mas treinados pelo Espírito Santo. Recebendo não de homem, não consultando a carne e o sangue, mas sim a Deus, ao Pai. Este é o que é o grande problema do momento. Se nós enchemos as nossas cabeças de conhecimento intelectual da Bíblia e mesmo da mensagem, nós achamos e julgamos aquilo como aptidão, como uma adoção, o que na verdade não é. Definitivamente. O profeta de Deus ainda afirma que ninguém deveria tomar a posição de um pregador antes de ter uma experiência como aquela que Moisés teve com a sarça ardente. Isto quer dizer, com uma chamada divina, vindicada, com uma adoção para aquela missão. Aí está o grande fato que deveria interessar até mesmo as próprias crianças que nos ouvem. Às mulheres, aos homens, aos indoutos, aos sábios, aos ricos, aos pobres. Todo mundo deveria interessar-se por isto. Saber se primeiramente, antes de ouvir determinada mensagem, determinada pregação, de onde está partindo aquilo? De que fonte aquilo está vindo? E saber que aquilo é uma água límpida e que deve ser tomada porquanto não há nenhuma bactéria, nenhum vírus que possa vir nos contaminar. São Paulo chamou isto de sã doutrina. Ele disse que nos últimos tempos os homens, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. Isto por quê? Porque eles não sofreriam a sã doutrina, não suportariam a sã doutrina.
E Deus prova, corrige, não é quebrando as pernas, não é espancando. Deus corrige exatamente através de sua palavra. Antes de tudo, Ele quer que o homem se submeta, voluntariamente, espontaneamente, conforme nós vemos a chamada de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 6, está ali a receita fatal. Conforme vemos Deus cruzando o caminho do então Saulo de Tarso. E depois podemos vê-lo como que livre e espontaneamente dando a sua vida por aquilo que ele cria, por aquilo que ele pregava, mostrando que de fato Deus havia dado para ele aquela adoção. Você sabe que a natureza geme, os passarinhos estão gemendo, os rios estão gemendo, as árvores estão gemendo, os minérios estão gemendo, a própria atmosfera que envolve a Terra, o Sol, a nossa galáxia está gemendo, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, gemendo pela adoção dos filhos de Deus, para que então eles possam falar a palavra falada, falar em nome e no lugar do Pai. Porque é exatamente isso que aconteceu com o profeta de Deus nesta era. Ele tinha pedra de coroa. Ele foi um homem ungido, para que agora fôssemos um povo ungido. Ele chegou na casa de uma viúva, que o recebia como uma verdadeira cristã, como aquela viúva recebia Elias. E lá ela tinha 2 filhos inconversos, que não haviam passado pela experiência da salvação. E sabe o que aconteceu? Quando ele estava contando para ela ali, dando-lhe o testemunho da palavra falada, quando Deus mandou que ele falasse a palavra, e apareceu esquilos onde não havia esquilos. A palavra falada, ele atirava, o esquilo caía sangrando. Ele disse: visão não sangra, não era visão. Os esquilos foram criados pela palavra falada. Ora, meus ouvintes batistas, presbiterianos, pentecostais, grandes batistas, grandes denominacionais, homens de Deus dos Estados Unidos, testificam dessas coisas. Sabem que isto é a verdade, que isto aconteceu com William Branham. Eles o convidavam para pregar em suas igrejas. É preciso saber disso, porque eles criam nele, como homem de Deus. Os nossos irmãos assembleianos deveriam saber, como um deles me contou lá nos Estados Unidos, experiências tremendas da palavra falada através do irmão Branham. E que através do ministério do irmão Branham, a Assembleia de Deus ganhou quase 1 milhão de membros nos Estados Unidos, através de seu ministério. Quase 1 milhão de membros. E quando ele estava contando essa experiência dos esquilos para aquela viúva, a irmã Hattie Muser, o que aconteceu? Ela, como Jó, era uma crente. Ela creu na palavra falada. E quando ela disse: eu creio, irmão Branham,
mesmo sofrendo como ela estava sofrendo, provada como ela estava sendo provada, ela disse: eu creio. E quando ela afirmou eu creio, uma manifestação especial do Espírito Santo que acompanhava o profeta desceu sobre ele ali naquela hora. Os dois rapazinhos estavam rindo de lado, lá no canto da sala, sentados lá, rindo. A irmã da irmã Hatmuser estava na cadeira de rodas, paralítica. Mas sabe o que aconteceu? Ele disse: irmã Muser, peça, fale agora. E o que você falar vai acontecer. Você é pobre, você luta com dificuldade. Se você pedir $1 milhão, isso virá na sua mesa agora. Assim diz o Senhor. Já pensou isso agora, para esse mundo que vive atrás de prêmios, hein? Vendendo a alma em troca de prêmiozinhos, de jogatina, de loterias? Ela não pensaria duas vezes. Tá certo, irmão Branham, manda descer esse $1 milhão. Eu quero dar os dízimos dele e eu quero fazer alguma coisa também pelos outros. Mas não, ela não quis $1 milhão. Ele disse: você tem sua irmã paralítica, peça a cura dela e ela andará agora. Agora a irmã Hatmuser tinha visto muitas vezes paralítico andar nas reuniões do irmão Branham, do profeta desta era. Assistido, eu a conheci lá nos Estados Unidos. Eu estou dando um testemunho. Então o que aconteceu? Quando ela abriu a boca, ela disse: não, irmão Branham, eu peço agora a conversão dos meus filhos. Eu não quero $1 milhão, nem tampouco a cura da minha irmã paralítica. Eu quero a salvação das almas de meus filhos. O profeta apenas olhou para eles e eles começaram a chorar. E estavam lá na igreja, depois lavando os pés uns dos outros. Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E participaram então da ceia, se converteram ao Senhor Jesus. O crente é aquele que crê. Nós pregamos um Deus que para curar enfermos tem que fazer 7 dias não sei o quê, uma corrente não sei o quê. Tem que dar dinheiro primeiro. Tem que fazer tanta coisa primeiro. Não. É um Deus que, em primeiro lugar, você precisa crer. Todos quantos se aproximam dele com fé, agora, você sabe que você está ouvindo uma palavra na qual você pode crer, como entre a vida e a morte. Saibam, minhas irmãs sofredoras, igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja noiva, eu não posso vos dar nada. Para começar, como homem, eu sou um fracasso. Mas aqui está quem pode todas as coisas. Quando Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que acontece? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Jó? O que aconteceu com a irmã Hatmuser? Não é só para eles. Se as provas não foram somente para o nosso irmão Jó, se as provas de uma viúva pobre, paupérrima, não foram somente para a irmã Hatmuser, elas são para nós também. Mas se o último estado de Jó não foi somente para ele, a grande bênção da irmã Hatmuser, da palavra falada em sua casa, também não foi só para ela. É para você também que crê. É para nós também. E que Deus te responda agora na sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Tem fé em Deus e em seu amor, mesmo se o caminho negro for. Tem fé em Deus que lá do além os mundos na amplidão sustém e pode ouvir em seu amor no legueiro neném chorar. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver. Ergue o teu olhar para os altos céus. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver. Ergue o teu olhar para os altos céus. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus. Tem fé em Tem fé em Deus e em seu amor, mesmo se o caminho negro for. Tem fé em Deus que lá do além os mundos na amplidão sustém.